engenheiro e gestor, foi sócio e diretor de 8 empresas na Europa, consultor internacional e já colaborou em diversos setores económicos em países como os Estados Unidos, a China, Reino Unido, Rússia, Suécia, Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola. Escreve artigos sobre pequenas e médias empresas, sobre inovação, sustentabilidade e turismo sustentável. Edita o Suedutech, que é uma newsletter para inovadores, empresários e investidores em 17 países. É autor também de vários livros, em 4 línguas diferentes, com destaque para o best-seller Entrepreneuring Sustainable Tourism. Tem ainda colunas no Vida Económica, Comunidades, Daily News. Jack, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Jack vai trazer-nos a sua visão do que representa empreender no turismo e qual a importância da inovação no turismo sustentável. Bom dia, Jack. Bom dia, e antes de mais nada, parabéns a vocês todos por esse belíssimo trabalho, parabéns a vocês participantes, porque o turismo é o futuro e o turismo sustentável é mais futuro ainda. E antes de mais nada, obrigado, Portugal, obrigado a vocês todos, vocês são o povo mais simpático do mundo, viva Portugal, viva os portugueses. Pronto. Já está tudo bem disposto. Obrigado. Então, antes de mais nada, eu acho que o futuro, como eu disse, depende muito de um turismo diferente do que foi até agora. Todos falam do novo normal e há muitos investigadores que estão a tentar ver o que será o novo normal. Eu escrevi um capítulo num livro que se chama Ressurgir, onde eu foco justamente as melhores práticas para estes que desejam algo diferente. E o que eles desejam é isto que vamos tentar falar. Primeiro slide, se faz favor. Vou então partilhar, sim. Já estão a conseguir ver? Portanto, hoje vamos falar rapidamente o que é que os turistas que deixam lucro, o que é que eles querem. Porque a nós não interessa aqueles turistas que deixam 10, 20 euros por dia. Nós queremos aqueles que eles deixam mais dinheiro. Por quê? Porque eles querem alta qualidade. E é isto que nós temos em Portugal, altíssima qualidade no nosso turismo, na nossa simpatia, na nossa história, em tudo aquilo que nós temos. E é isto que temos que focar nos nichos que deixam muito lucro para nós. A grande questão, para onde irão os turistas no pós-pandemia? Será que vão para os mesmos sítios ou não? Airbnb, quem perde, quem ganha, o que mostra a situação atual e aquilo que se espera aconteça no futuro. Sustentabilidade, que é aquilo que eu tenho falado muito, escrito muitos livros. Best practices. Hoje nós temos, pelo mundo, muitíssimas empresas e empreendimentos que estão a utilizar melhor a água, estão a economizar energia, estamos a economizar os custos com, no verão, tentar diminuir a temperatura e no inverno aquecer. Enfim, há muitos bons trabalhos que nós aqui em Portugal nem sempre conhecemos aquilo que se está a fazer lá fora. E depois, ponto 6, restaurante sustentável. O restaurante verde, uns pratos diferentes que economizam e que, ao mesmo tempo, são nutritivos. Depois, um pouquinho sobre as construções sustentáveis que podemos fazer para o turismo. Existem técnicas. E, finalmente, inovação. O que há de inovação pelo mundo em transporte, construção, fotovoltaicas, etc. Adiante, próximo slide, se faz favor. Boa. O próximo slide é aquilo que os turistas pretendem. O próximo slide, se faz favor. Dê-me só um segundo que eu estou a tentar passar e não estou a conseguir. Tá bem. Então, enquanto isso, vamos falar que
Há muita investigação científica e é isto que nós precisamos ouvir. E, portanto, o que que eles querem? Ver um museu, uma escultura, ou querem interagir dentro do museu com as esculturas, com aquilo que nós temos de bom? E o que é interatividade? Será que apenas nós falarmos a eles ou elaborarmos questões a eles? Ou deixarmos que eles primam um botão e possam eles próprios ir descobrindo aquilo que temos de informação no museu, que eles podem descobrir aquilo que está por trás das esculturas. É isso que precisamos, é interatividade, fazer com que eles não sejam passivos, mas sejam aqueles que conquistam aquilo que é importante, que nós temos a oferecer. Será que eles querem que alguém fale da nossa história? Ou eles querem ver, por exemplo, uma encenação? Lembro várias vezes no norte de Portugal como fiquei emocionado ao ver 2, 3 pessoas vestidos como naquele tempo a interpretar um pouco da nossa história. Ah, como foi lindo, lindo, lindo ver a história de Inês, ali em Coimbra, na Quinta das Lágrimas. É totalmente diferente de apenas ouvir alguém falar da história, não é mesmo? Pronto. E será que é bom um grupo de 40 pessoas? Ou será que o turista hoje quer ouvir o seu nome? Quando alguém chega, está a contar a história e de repente pergunta: John, what do you think? Monsieur Sylvain, quelle est votre opinion? Isto é diferente, é isto que as pessoas querem sentir, que eles são tratados como indivíduos e não apenas como um entre centenas. É interessante ver uma dança folclórica ou dançar, participar, ver que alguém vestido com os trajes característicos daquela região, seja do Minho, seja do Douro, seja de onde for, venha nos convidar, nós turistas, a dançar com eles. Inesquecível. É isto que eles querem, algo inesquecível. E depois, será que eles querem apenas saborear aquelas maravilhas da gastronomia? Ou será que nós podemos, às vezes, conversar com eles e dizer: venha por 1 minuto até a nossa cozinha, venha dar a sua opinião, venha ver, venha cheirar, porque comida é os odores, é também ver as pessoas com um gosto de cozinhar, de criar alguma coisa. Portanto, pensem nisso. O que é importante são emoções únicas. E agora, o que é uma emoção única para ti que está a ver isto? Levante a mão, amigo, levante a mão, venha participar, levante a mão e vamos dar a palavra para ouvir a tua opinião. Quem levanta a mão? Vamos ver. Vamos ver. Olha lá, levante a mão. Ei, estão todos a usar a mão para outras coisas? Coçar a cabeça, coçar o queixo? Vamos. Ora, estamos Maria, aí já as vamos lá, mãos. Maria. Qual é a tua opinião, Maria? Ou a Branca? Vamos passar a palavra para eles? Vamos? Elsa, Sandra. Sim, podem falar à vontade. Quem tem a mão no ar pode falar. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Ok. Olá, bom dia a todos. É exatamente esta apresentação, é exatamente aquilo que eu penso que é o turismo. É passar experiências únicas aos nossos hóspedes, aos nossos clientes, e é para isso que lutamos todos os dias. Foi por isso que eu vim a este seminário, para ter exatamente alguns insights sobre como melhorar esse aspecto, porque foi sempre essa a nossa posição, foi sempre por aí que nós quisemos entrar no turismo,
dar experiências únicas às pessoas. E creio que a gastronomia, a enologia portuguesa tem muito, muito a acrescentar nessa vertente. Para além de outras, mas essas acho que são realmente, digamos, a porta principal de criar experiências únicas junto dos nossos hóspedes. Viva Maria! Parabéns, parabéns! É isto que o povo quer e é isto que você vai fazer e terá muito sucesso. Vamos adiante. Obrigada. Assim Próximo espero, assim slide. espero. Próximos slides, faz favor. Já está. Já está. Muito bem, para onde irão no pós-pandemia? Bom, muitos até agora iam para os grandes destinos, com grande multidão, tais como Disney, Paris, Londres, mas atualmente muitos destes turistas que têm muito dinheiro têm um pouco de medo destas multidões, destas confusões. E será que eles não querem mais ir para a natureza? E não será que eles querem, em vez de ir para o Brasil, México, Estados Unidos, Itália, onde há muitos, muitos turistas no mesmo local, ao mesmo tempo, será que eles não querem vir para Portugal? Será que eles querem ir para uma praia popular como Copacabana, no Brasil, como Albufeira, em Portugal? Ou será que eles querem ir a recantos, praias pequenas? Talvez não tenham tantos restaurantes, talvez não tenham tanta facilidade de lá chegar, mas são recantos únicos, como esta foto que nós vemos aqui na apresentação deste seminário. Será que eles querem ir para um resort com 400 quartos, 500 quartos, para um grande hotel? Ou será que eles querem ir para um hotel boutique, um alojamento local, onde o proprietário, a proprietária os recebem com simpatia, com um sorriso, como nós sempre temos aqui em Portugal? Será que querem ir para um restaurante famoso, ficar não sei quantos minutos na fila para poder sentar-se e ficar horas do seu prato? Querem ir para uma tasca local, saborear aquilo que Portugal tem ótimo, que é a sua gastronomia típica do interior, com aquelas hortaliças, aqueles verdes fresquinhos, apanhados no mesmo dia, com o peixe que vem grelhado ali, pescado naquele dia. É isto que temos que pensar. Para onde irão estes turistas que têm tantas exigências e pagam bem para serem melhor atendidos? E é isto que Portugal pode e deve focar para todos poder muito lucrar. Próximo slide. Airbnb, quem perde e quem ganha. Muito bem, o que aconteceu, como todos sabem, é que o alojamento local, principalmente o central nas grandes cidades, cresceu de uma forma incrível e agora também decresceu, e há muitos que têm problemas. Um estudo que foi feito para mostrar que perderam muitos clientes, quais foram aqueles que perderam menos clientes, mostra que aquilo que é mais genuíno, o alojamento local, quando é o proprietário, a proprietária, que recebe, que trata, que cuida, que indaga, que aponta, que dá sugestões, aquilo que eles veem como algo diferente, uma decoração diferente, estes é que estão a conseguir manter a sua clientela, os seus turistas. E esse estudo mostra que é justamente isto que no futuro os turistas
que pagam bem, querem. É algo genuíno, não querem aquilo que é igual a todos, querem diferente, em que o proprietário, a proprietária, não focam tanto no ganhar, mas sim no servir. Porque quem serve bem hoje vai ganhar amanhã, não é mesmo? Outra coisa é o preço fixo ou flexível. Então, neste momento de transição, enquanto ainda temos o problema da pandemia e não sabemos se estará resolvido no próximo ano ou não, há uma tendência de podermos ganhar mais se, consoante as reservas que temos, fomos um pouco mais flexíveis. Por quê? Porque há pessoas que estão a gastar mais na viagem, durante a viagem, e, portanto, querem de alguma forma compensar. Flexibilidade, atração, simpatia vai fazer com que esses clientes regressem, esses clientes tragam amigos, e é isso que faz termos o ganha-ganha, todos ganham. O que é melhor, ser rápido, eficiente e fazer 1000 outras coisas ou tentar personalizar? É óbvio, nós hoje temos que investir mais o nosso tempo para atender a esses turistas que cada vez mais querem algo personalizado. Uber tem umas muito interessantes que li, em que, em vez de Uber, o proprietário do alojamento, e até num caso era um hotel boutique, um pequeno hotel, foi buscar a família que tinha feito reserva. E durante a viagem no carro, descobriu-se que eles tinham tanto em comum que estes visitantes, esta família, perguntou: mas olha, em vez de nós continuarmos depois as férias para um outro sítio, será que vocês não podem nos deixar ficar aqui por mais uma semana? Então, veja bem, esta relação pessoal, que às vezes faz-se melhor quando nós estamos no carro. Por quê? Porque um Uber é um Uber, e o proprietário é o proprietário, ele tem interesse. Agora vamos novamente levantar as mãos. Quem tem pontos de vista sobre isto que está aqui no alojamento local? Levante a mão! Vamos, usem as mãos, levante as mãos, minhas queridas e queridos turistas do futuro e organizadores do Turista do Futuro. Levantemos as mãos, vamos. Rita, fale Rita. Mafalda. Olá, bom dia. Eu estou na aldeia próxima de Santarém. Mudei-me aqui para uma casa que foi centenária, tem mais de 100 anos, foi construída pelos meus bisavós. Eu vivia perto de Lisboa, toda a vida fui jornalista e então há 5 anos deixei as redações e há 4 mudei-me para aqui e tenho estado a renovar as casas e a criar experiências aqui da aldeia, muito nesta linha de experimentar as vivências da aldeia. Estamos numa zona com baixa densidade populacional e a ideia é muito isto, é o contacto com a natureza e com a cultura e com as histórias das pessoas, que também é aquilo que eu sei fazer melhor, que é ouvir e contar histórias. Ótimo. Permita uma sugestão. Envie-me, o meu e-mail estará no final, envie-me onde fica. Eu vou entrar em contato consigo. Quando estiver por aí, vou visitá-la e vou dar-lhe dicas de borla, de borla. Concorda? Com muito gosto, obrigada. Sim, e aproveito, convido também todos os presentes. Tenho muito gosto também que nos venham cá conhecer e que venham conhecer o projeto. Assim faremos, querida. Próximo slide. Como se chama o projeto? Como se chama o projeto? É a Casa da Avó Rosa. Estamos na aldeia natal do poeta Rui Belo e estamos a 17 km de Santarém. Maravilha! Muito bem. Próximo. Empreender
no turismo. Inovação e turismo sustentável. Muito bem. Sustentabilidade. Olha, há muito que se escreve sobre sustentabilidade. Acontece que a maior parte daquilo que eu li, daquilo que eu vi, porque eu fui juiz em concurso internacional de projetos sustentáveis, desenvolvimento sustentável, e devo falar que é muita teoria e pouca prática. E, portanto, depois vou mostrar para vocês um dos meus livros que aborda justamente as melhores práticas. É isto que precisamos. Penso que a maioria das pessoas estão de acordo com o que é sustentabilidade, é aquilo que necessitamos, mas o que é importante neste momento é agir, fazer. Muito bem. Em geral, os R's são repensar. Será que preciso realmente usar aquilo que estou a usar? Será que eu posso dispensar alguma coisa? Será que o que eu faço polui? Há alguma outra alternativa que polui menos o ambiente? Portanto, é repensar, reutilizar. Muitas vezes nós podemos limpar, ajustar, melhorar alguma coisa e reutilizar, que vai desde roupas, uniformes, por exemplo, para quem trabalha em hotel, pode ser praticamente tudo, nós podemos reutilizar. E é isto que nós temos que focar agora na sustentabilidade, é reutilizar, é prolongar a utilização daquilo que nós temos para permitir que parte do dinheiro possa, e dos recursos industriais possa ser utilizado em melhorar o ambiente. Reduzir. Muito bem, nós podemos nos adaptar, atempar, por exemplo, a velocidade. Ao reduzir a velocidade do nosso carro, nós estamos a reduzir muito mesmo a utilização de combustível fóssil. E é isto que nós temos que focar. Reduzir tudo. Reduzir o tempo que estamos no duche, reduzir a temperatura ambiente, se é inverno ou verão, utilizar menos energia. Podemos recuperar, por exemplo, pessoas que querem trocar o carro cada 10 anos ou algo assim. Mas a maioria dos automóveis hoje são feitos para 25, 30 anos. Eu tive até recentemente um Volvo que ficou comigo 32 anos. 2 anos. E, portanto, sim, se nós cuidarmos, podemos utilizar melhor a máquina de lavar, a televisão, tudo. Não precisamos trocar. É claro que a publicidade quer que a gente troque, mas não precisamos trocar. Realocar. Sim, nós podemos, por exemplo, encantar os nossos turistas que já estiveram cá através de mobiliário que a gente muda de posição, uma nova tela, enfim, alguma coisa que faz com que, afinal de contas, eles voltem e fiquem agradavelmente surpresos. E, finalmente, reciclar, que é mais do que óbvio. Próximo slide, por favor. Ai, Sandra, que sorriso bonito. Olha, se vocês quiserem, podem me mostrar também, porque eu também tenho um sorriso. Não é tão bonito, não é tão encantador, mas eu também tenho um sorriso, viu? Eu tenho que discordar, Jack. É extremamente... Que bom, que bom. Então, mostra a minha cara um segundinho. Olá, malta querida! Estão me ver, malta querida? É isto. Então, olha, eu peço desculpas, mas na minha idade a gente pode se dar a essas brincadeiras, né? Eu acho que ninguém leva mal. Muito bem. Fraleate. O que é isto? Fraleate? Estou a inventar novos nomes? Pois, mas é mais fácil de lembrar. Frio-calor. Gastamos muita energia em ar-condicionado e em aquecimento. E, portanto, aqui em Portugal, no Algarve, já um exemplo concreto de como se mete tubulação ou com água ou com ar, que passa por baixo do empreendimento a mais ou menos 1 metro de, às vezes até um pouco mais de 1 metro, 1 metro e 20 abaixo do nível do solo, e ao passar
pela terra, este ar ou a água, depende do que se queira utilizar, sobe de novo para os quartos, para o hotel, restaurante, seja o que for, com a temperatura bem mais próxima da temperatura que desejamos no ambiente. Se está muito calor, ele deve provavelmente baixar a temperatura entre 10 e 12 graus, e teremos uma temperatura em torno de uns 25. Se está muito frio, ele eleva a temperatura para mais ou menos 24, 25 graus. É uma prática que já existe em Portugal, portanto, não é só aquilo que se faz há muitas décadas em outros países, já existe aqui no Algarve. Resíduos. Nós devemos aproveitar os resíduos, por exemplo, alimentares, para podermos, por exemplo, fazer uma composta. Isto é muito importante. Eu solicito o slide anterior, Sandra, se faz favor, o slide anterior, que eu não terminei ainda. Pronto. Há também quem possa oferecer uma parte daquilo que não se consome para aqueles, se calhar, um lar de idosos, não sei, para poder aproveitar aquilo que para nós já não serve. E, portanto, nós estamos a falar de, vamos supor, resíduos de madeira que possa servir a algum artesão ou, quem sabe, para aquecer uma casa. Água. Pronto, aquilo que se fazia em Portugal há décadas, séculos atrás, pode perfeitamente ser utilizado. Ou seja, em vez de estar fora a água da chuva, nós aproveitamos a água da chuva, filtramos a água da chuva e, se for necessário, fazemos mais alguma coisa. Mas, em geral, podemos reutilizar a água da chuva. E, em último caso, a água, por exemplo, de duche pode ser perfeitamente filtrada e utilizada para rega, por exemplo. Reusar. Estamos a falar agora do L, que são latas, mas também de garrafas. Por exemplo, na Suécia, não há latas para cerveja ou para refrigerantes. Usa-se garrafa, e a garrafa tu levas de volta para o supermercado ou para o mercado. Ao entregar a garrafa, tu recebes para cada garrafa um valor para ser descontado na tua compra. Essas garrafas vão de volta para a fábrica no mesmo caminhão que trouxe as garrafas cheias. Portanto, o caminhão traz as garrafas cheias e leva as garrafas vazias, que ao chegar lá são lavadas, naturalmente, e reutilizadas. E desta forma, um país inteiro, e agora os países nórdicos todos, estão a reduzir drasticamente o uso de garrafas ou de latas, porque deve ser reutilizado. Em último caso, quando está, por exemplo, uma lata é obrigatoriamente necessária, então se recicla 100% das latas. Também no caso de um hotel, um restaurante, etc., nós podemos evitar utilizar energia elétrica com sensores, por exemplo, nos corredores, nos quartos, o que muita gente já faz, e aquilo que tem nos meus livros é mostrar onde pôr espelhos nas paredes próximos às janelas, para que a luz do dia chegue ao interior mais distante das salas, dos refeitórios, enfim, para que possamos reduzir a utilização de energia elétrica. Cortinas para evitar o calor demasiado, o sol, quando está muito calor, lâmpadas LED em vez de lâmpadas tradicionais, enquanto que uma lâmpada tradicional usa mais ou menos 70 ou 80 watts, uma lâmpada moderna custa
usa mais ou menos 40, a metade, mas as lâmpadas LEDs usam, adivinha quanto? Adivinha quanto? Mãos para cima! Quanto usa uma lâmpada LED? Vamos ver, vamos ver. Mão para cima, quem sabe? Usa 80 watts, 40 watts, 20 watts ou menos? Mão para cima. Rita, quanto usa uma lâmpada LED? Eu costumo usar, eu penso que é de 40. Não ouvi. Eu penso que é de 40 o que uso. Ah, querida, já era as de 40. Hoje as lâmpadas LED conseguem, com 10 watts, dar a mesma luminosidade de que uma lâmpada antiga com 80 watts. É fantástico, é fantástico. Temos que usá-la. Pronto, vamos adiante. Pronto. Resíduos alimentares, portanto, de alimentos, nós podemos fazer uma sopa, nós podemos dar para um pássaro, para animais, e, em último caso, fazer composta. Mas temos que realmente reutilizar aquilo que podemos, não podemos deitar fora dentro do novo conceito de sustentabilidade. E, finalmente, em transportes, T de transportes. Há muita gente que, noutros países, como Dinamarca, Holanda, etc., usam bicicleta. E por que bicicleta? Porque ela, além de não poluir, ela nos faz movimentar o corpo. E isto é muito importante. Hoje existe muita obesidade e uma forma de melhorarmos a nossa saúde é diariamente ou quase diariamente fazermos algum movimento. E uma bicicleta é muito bom. Quando são várias pessoas, se calhar uma moto elétrica seria uma solução. Em alguns casos, e isto é muito, muito, muito novo agora, estão a trocar motores tradicionais, motores, portanto, de combustível fóssil, por motores elétricos. Pensem nisso. É um novo trabalho, é um investimento de 2.000 euros, algo assim, mas nós podemos torná-lo útil durante muitos anos. Finalmente, coordenar o uso de transportes. Em vez de sair agora com alguém para levar até, digamos, a gare de comboios, podemos coordenar quando sair com o carro para várias diferentes atividades. Agora podem mostrar a minha cara, se quiserem, só um bocadinho, porque eu estou a sorrir e depois vocês estão a ficar cansados. Joana vai falar já. Vamos, Joana, levanta a mão. Joana ou Letícia? Falei. Letícia, esteja à vontade. Ok, deve ter sido engano. Ó, Jack, eu peço desculpa, eu vou-lhe pedir que se apresse um bocadinho, porque nós estamos mesmo já quase Então, no limite do tempo. Próximo slide. Pronto. O que é um restaurante sustentável, um restaurante verde? Primeiro de tudo, organizar melhor, planear melhor o trabalho. Desta forma, nós podemos pré-preparar muitas coisas. Podemos pré-preparar com antecipação molhos, o molho até que fica melhor após 1, 2 dias. Desossar, por exemplo, frango, seja o que for. Podemos marinar a comida não apenas 24 horas ou 12 horas, mas podemos deixar marinar por mais tempo. Portanto, nós sabemos que o restaurante tem pouco movimento em geral, segunda, terça, se calhar quarta, e tem mais trabalho mais para o fim de semana. E outros ao contrário. O que é importante é utilizar o trabalho, utilizar o horário para pré-preparar. Usar as sobras, como vimos. Podemos fazer sopa, podemos fazer molho, por exemplo, se sobra tomates, podemos usar esses tomates para fazer molho e podemos até mesmo fazer extratos de alguns tipos de casca, por exemplo, de casca de batata, de casca de algumas frutas, podemos fazer extratos. Podemos decorar o ambiente e podemos decorar pratos também.
pôr pouca comida em prato grande e fazer uma coisa bonita é muito importante, porque dá a impressão a quem vai comer que ali tem muita comida, ao mesmo tempo nós temos que evitar que as pessoas se tornem obesas e, portanto, é bom não pôr muita comida. Desta forma, além de facilitar as pessoas não engordarem, nós também estamos a economizar. Finalmente, é preciso charmar, é preciso encantar os clientes, por exemplo, no restaurante. Como perguntar o nome, tratá-lo pelo nome, sempre que possível, perguntar se quer mais, se está satisfeito, se quer mais alguma outra coisa. Próximo slide, por favor. Muito bem. Construção sustentável. Eu tenho nos meus livros muitos exemplos, mas vou dizer muito rapidamente. Nas serras, onde normalmente não temos areia, não temos uma série de coisas, é bom utilizar pedra, porque a pedra faz um isolamento térmico interessante, ou então tijolo e madeira. Muitas vezes temos acesso a madeira nas serras. E, sempre que possível, usar um teto fotovoltaico, não apenas as telhas tradicionais, se possível, o lado que fica mais próximo ao sol, usar painéis fotovoltaicos. Como nós temos o perigo de haver muito salitre, de haver sal no ar, nós devemos usar, sempre que possível, adobe, material, cal e teto de palha, porque se estiver muito calor na praia, então um teto de palha permite, sem usarmos ar-condicionado, permite a aeração do ambiente. No campo, mais uma vez, pedra, adobe, madeira e, sempre que possível, teto voltaico. Na cidade, pronto, aí é mais complicado porque depende daquilo que a Câmara Municipal permita. Mas agora está a se usar bastante tijolo embaixo, chapa de sanduíche, chama-se chapa sanduíche, que é uma chapa com isolamento térmico por dentro e por fora, e um teto voltaico. E, por favor, não ao betão, porque o betão exige muita energia para fabricar cimento e ferro. Próximo slide, por favor. Muito bem, alguns exemplos de inovação. Aqui nós vemos uma foto de Gotemburgo, na Suécia, é chamado Tram Train, e leva de 2 até 5 carruagens. Quando há muito movimento, muitas pessoas, são 5 carruagens. Quando há menos, eles retiram as 3 do meio e fica apenas a primeira e a última, e, portanto, facilita, como vocês estão a ver, entrar nas avenidas, utiliza os carris dos comboios entre as cidades e, dentro das cidades, entra pelas avenidas até mais ou menos o centro. Esse tipo de transporte, hoje em dia, é usado em muitíssimos países na Europa. No Oriente Médio já temos isto, por exemplo, em Jerusalém, em Tel Aviv, enfim. Aqui à direita nós vemos um carro que foi proibido de ser utilizado em Portugal. Por quê? Porque em vez de usar combustível fóssil, ele usa biodiesel. E biodiesel é o óleo que é extraído de plantas vegetais não edíveis. Portanto, é um óleo vegetal que não devemos, não é que não podemos, não devemos usar em comida, mas é perfeitamente perfeito para motores a diesel. Pois o interesse daquele fez com que esse carro fosse proibido de rodar em Portugal. Que pena. Embaixo vem o meu e-mail, jaquefer@sapo.pt, e o último slide. Pronto, esses são alguns dos manuais recentes. Quando eu escrevo manuais é porque eles usam exemplos concretos e mostram para vocês como vocês podem lucrar. Empreender turismo de natureza,
Como Sair da Crise, Algarve Alentejo, My Love, Portugal pós-Troika, foco bastante em turismo, não só, e Ressurgir, que tem o meu capítulo Turismo Vivo. Infelizmente, a maioria dos livros já não se encontram em livrarias e quem quiser, portanto, escreve para mim e eu terei muito gosto em enviar. E agora, mostra a minha carinha para eu dar adeus para essa malta simpática. Então, este é o Empreender Turismo de Natureza em inglês, Entrepreneuring Sustainable Tourism. Isto foi lido em muitos países e graças a este livro fui convidado para ser juiz em concursos internacionais de turismo e de desenvolvimento sustentável. Compreendo. O outro livro chama-se Algarve Alentejo, My Love. E, portanto, não tem nada de análises, nada disto. É aquilo que eu senti que nós podemos oferecer aos turistas e eles pagam muito bem para ler, para poder sentir aquilo que vocês vão ler e oferecer. E o outro livro, Algarve Alentejo, é uma série, Como Sair da Crise, e por incrível que pareça, escrevi isto há 10 anos e até hoje, quem quer lucrar, faça o que está aqui. Tem Algarve Alentejo, tem um outro que é Beiras Baixas, tem um outro que é Centro, tem tudo que o Portugal tem de melhor para vocês lucrarem. Obrigado, obrigado e viva Portugal, viva os portugueses, viva o turismo. Obrigado. Obrigada, Jack. Elsa, não sei se temos tempo ainda para umas perguntinhas. Temos, não temos? Temos 5 aqui 2 ou 3 minutos, sim. Se alguém tiver alguma questão a colocar, esteja à vontade. Colocar alguma questão? Senão eu posso avançar. Para já agradecer ao Jack pelas emoções que nos trouxe e que nos ofereceu e pelos sorrisos todos. É um excelente contador de histórias. Pode continuar. Eu gostava de pedir a sua opinião, ainda que isso deva estar nos livros, mas gostava de saber, de que partilhasse connosco umas pequenas dicas, que pequenas às vezes, alterações, sugestões, o Jack pode já dar-nos, avançar-nos, para que as nossas empresas, seja do turismo, natureza e aventura, seja da área mais da restauração, possam pôr em prática, digamos assim. Em restauração, por exemplo, algo que eu acho muito interessante em muitos restaurantes é que nós temos uma costa magnífica, nós temos peixes super saborosos e somos muito bons nisto. E por que não, às vezes, na decoração do restaurante, pôr uma rede ou o troço de um barco antigo ou alguma coisa que tenha a ver com pesca. E, por exemplo, no interior, onde ainda se encontram javalis, por que não, sei lá, a cara de um javali, alguma coisa que lembre a nós e aos turistas aquilo que é a região específica. É só uma coisa que não custa nada e é tão fácil, tão simples, não é? Mas, sobretudo, acho que é muito importante tentar saber o nome das pessoas, dos turistas, e sempre que possível, dizer o nome deles. Eles adoram isto. Eu durante muitos anos, fiz uma avaliação dos turistas nórdicos que vinham a Portugal, Espanha, e depois, ao regressar, o que eles queriam. E foi muito interessante para mim, porque aprendi, entre mais isto, eles dão muito, muito, muito valor a serem chamados pelos nomes. Mesmo que o sotaque seja estranho, não importa, mas digam o nome deles. Obrigado. Obrigada, Jack. Alguma questão? Questões não temos. Temos aqui apenas algumas mensagens de agradecimento pela energia positiva e pela alegria que o Jack imprimiu na apresentação que fez. Muito obrigada também. E uma vez que para já não temos mais questões e para mantermos aqui o Elsa, deixa-me só eu lançar uma última, não é questão,
pedir ao Jack uma reflexão, só no sentido que, muito rápido, para não cairmos muito dentro do almoço, às vezes há muita crença que ser sustentável é caro, é dispendioso. É mesmo? É um mito? Muito rapidamente, Jack, qual é a sua opinião? É um mito. Na maioria dos casos, é mais barato nós economizarmos, nós gastarmos menos, nós planearmos melhor. Algumas coisas que implicam um investimento agora, ao longo de 5, 6 anos, perfeitamente paga o investimento. Por exemplo, fotovoltaica. A fotovoltaica ainda é cara? É, mas em 5 anos paga o investimento. Trocar lâmpadas por lâmpadas LED é um investimento que é pago em 3 anos. Apenas 3 anos a economia de eletricidade paga aquilo que nós compramos as lâmpadas LED. Portanto, aquilo que aparenta ser caro, ao longo de alguns anos, é barato. Muito obrigada, Jack. Muito obrigada a todos os participantes. Elsa, deixo contigo. Ok, obrigada, Sandra. Vamos passar então já rapidamente ao segundo painel. O segundo painel vai ter um moderador diferente. Portanto, desta vez temos como moderador o Manuel Manero, que é um apaixonado por marketing e comunicação. Também é autor de 2 livros, Pensar e Agir Fora da Caixa e Empreender como um Nómade Digital, das edições Seguoco. É também professor e formador do turismo de Portugal. Portanto, temos o prazer de o ter aqui na nossa escola. Consultor de marketing digital em várias empresas e SMO da InTouchBiz e mentor de empreendedores desde 2016. Manuel Manero, vou deixar então a teu cargo o nosso próximo convidado e a orientação do próximo painel. Até já. Grande Elsa, muito obrigado. Pá. Epá, isto dito por ti tem outro sabor. É só para dizer que 10% daquilo que disseste é verdade. O resto foi só mesmo para encher chouriço e para causar aqui algum frenesim entre a nossa audiência. Como é óbvio, né? Pronto, como é bom português, né? Aquilo que nós fazemos é mais ou menos isto. Quer dizer, 10% mais ou menos daquilo que a gente diz é verdade. Ainda bem que temos aqui oradores internacionais, senão isto era uma rebaldaria. Bom, eu tenho o prazer de chamar aqui à nossa conversa, né? O Iñaki Echeveste, certo? Echeveste, está certo? Cierto, perfecto. Certo, perfeito. Quando me disserem assim, epá, soletra lá o teu nome, de que maneira é muito esquisito. E eu vou dizer assim, epá, isso é porque não conheço o Iñaki Echeveste. Pronto, eu já tenho aqui alguém que possa dizer. O Iñaki é diretor da Escola Superior de Hotelaria de Sevilha, um centro universitário de educação nas áreas da gastronomia, hotelaria e turismo, que tem como objetivo primordial alcançar a excelência e formar futuros líderes do setor. Uma escola de negócios fundada em 1993 e parte vital do prestigiado grupo Lesama. Acho que é assim que se diz, Lesama. Grupo Lesama. Lesama, ok. Mais de 35 mil alunos de 22 países estudaram em salas de aulas presenciais e online desta escola desde 2007, data em que fundaram a primeira escola de hospitalidade 100% online em Espanha. Iñaki é também académico da Academia da Lusa de Gastronomia e Turismo, membro do Conselho Executivo da Eurodip, AEOS, Associação de Escolas de Hotelaria Espanhola, e AIDAB, Associação Ibero-Americana de Diretores de Food and... Acho que é assim que se diz. Portanto, se não tivéssemos o professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, o Iñaki faria perfeitamente este lugar em Portugal, é só para dizer isto. Iñaki, tenho o prazer de... podemos nos tratar por tu, Iñaki, sem problemas, sim? Por favor. Por favor. Ok, boa. Assim estou mais à vontade, porque é a primeira vez que eu vou tratar um universitário por tu, portanto isto está-me a causar aqui algum frenesim. E o Iñaki vai falar um bocadinho sobre como é possível estudar hotelaria e turismo online, inovações digitais ao serviço da formação. Eu próprio também já tenho aqui algumas questões para te colocar, depois no decorrer ou no fim. Portanto, se alguém se sentir um bocadinho constrangido e levantar a mão ou utilizar a mão para outros afazeres, portanto, eu já tenho aqui algumas questões para o fim. Iñaki, o micro é teu e obrigado por teres aqui aceito o convite para participares connosco. Bueno, pues buen día a todos, a nuestros queridos hermanos de Portugal, a nuestros buenos amigos de Brasil. Muchísimas gracias por la presentación. Y en primer lugar quiero agradecerte esa presentación que haces haciendo una pronunciación perfecta de mi nombre Iñaki y de mi apellido Echeveste, que es un nombre muy típico del País Vasco. Entonces soy un vasco que está en el sur de España, muy cerca de la frontera con Portugal, y por eso quiero agradecer también de todo corazón a nuestros muy buenos amigos Manuel Serra, Gustavo Souki
y también Elsa Martins, muchísimas gracias, muy obrigado. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y desde toda la humildad y con todo el cariño del mundo quiero compartiros cuál es nuestra visión de la educación, cuál es nuestra visión de la formación, de la innovación digital y de la transformación digital, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues insisto en el agradecimiento a todo Turismo de Portugal, a la Escuela de Vilarreal y San Antonio. Para mí es un placer estar aquí. Quiero presentarme. Habéis hecho un shot muy bueno de quién soy, pero estoy muy orgulloso de ser el director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, pero mi condición de antiguo alumno también me hace estar muy orgulloso. Es decir, aquí estuve estudiando hace 20 años y ahora tengo el placer de ser el director de la escuela. Nuestra escuela está integrada en el Grupo Lezama y el Grupo Lezama es una institución que ahora veréis en un pequeño vídeo de presentación que tiene 50 años de historia. Tenemos 25 restaurantes en España y en Estados Unidos, 3 escuelas de hostelería, un colegio con 3.000 alumnos y una escuela online que es la joya de la corona para nosotros y porque nos acercamos a través de la digitalización y de la tecnología a la formación en el siglo XXI. Eurodip y mi compañero Manuel hemos tenido la ocasión de compartir esta última semana en los Países Bajos. Es una asociación que agrupa 150 universidades y escuelas superiores de gastronomía. Y desde el fin de semana pues tengo también el privilegio de ser el secretario general de la asociación, teniendo como presidente a un buen amigo portugués como es Paulo Revés. Entonces estamos muy unidos como península ibérica con una presidencia del Turismo de Portugal y la general desde España. Y por último también formo parte de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Al año, antes de la pandemia, ni más ni menos que 85 millones de turistas de todo el mundo. Para nosotros es muy importante ligar lo que es la gastronomía con el turismo. Esta es mi formación, como habéis dicho, tengo un Bachelor's Degree in Hotel Management por Zaragoza Hotel Management School, un posgrado en Gestión de Empresas por Columbus International Business School, 2 posgrados por estudios superiores abiertos de hostelería, que es nuestra escuela online y que es la que nos diferencia de otras escuelas en España, y por último un Master in Business Administration por The Power MBA. Bueno, en primer lugar, para nosotros como formadores es muy importante que tratemos de transmitir una cuestión de tremenda importancia, que es el trabajo a diario. Y siempre me gusta empezar un discurso de estas características, una ponencia de estas características, haciendo referencia a Albert Einstein. Y como veis aquí, él dijo, creo que muy inteligentemente, que siempre hay una fuerza motriz más poderosa incluso que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa fuerza la tenemos todos. Y esa fuerza se llama voluntad. Entonces nosotros, después de haber formado a más de 35.000 alumnos de 22 países, como bien has apuntado, Manero, para nosotros es fundamental que exista esa vocación de servicio, que exista esa pasión, porque es una industria de personas para personas, y lo vuelvo a decir y haciendo referencia también a la excelente conferencia de Jack, somos una industria de personas para personas que lo que busca es la felicidad de esos turistas cuando viajan a un destino, y esa felicidad que sea sostenible en el tiempo. Entonces, perfecto, la siguiente. Esto nos apasiona, nos apasiona. El propio Michelangelo, a la edad de 87 años, decía que todavía está aprendiendo. Y creo que el lifelong learning es una actitud que todos nosotros como profesionales del turismo, como profesionales de la gastronomía, tenemos que tener la capacidad de adaptación a las diversas situaciones que existen en el mundo actual, tras una pandemia que ha estado parando el mundo durante los 2 últimos años, y que tengamos esta capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias, a través de ese lifelong learning es fundamental, y por eso nos encanta hacer referencia. ¿Quiénes somos? Bueno, pues nosotros somos un grupo muy particular, llevamos más de 50 años haciendo historia, y el grupo Lezama lo funda el padre Luis de Lezama, y digo padre porque es un sacerdote, y que utilizó la gastronomía como una caña para enseñar a pescar a un grupo de jóvenes, a un grupo de 16 jóvenes, fundando uno de los primeros restaurantes de gastronomía española en Madrid junto al Palacio Real, y somos una organización
que ha estado desarrollando su actividad educativa en la gastronomía y en la formación desde 1974. Hay una fundación que es el paraguas de todas las empresas a las que se dedica el grupo, y es una fundación porque nosotros no repartimos dividendos, y esto es importante que lo entendamos. Todo lo que somos capaces de generar como empresa lo hacemos de una forma sostenible y lo reinvertimos en nuevos proyectos. Esto es muy importante, ¿no? Y aquí hay un pequeño vídeo que quiero mostraros para que veáis un poco la dinámica del grupo Lezama. No se está viendo aún, Iñaki. Eu peço desculpa, não estamos a conseguir ver no o estamos vídeo. a ver. ¿No se ve? No, Não. no. No se ve. Julia, por favor. A ver, un momento. ¿Qué? ¿Para un vídeo? Sí, para lo del vídeo. Vale, pues entonces presenta la ventana. La ventana donde está el vídeo. Aquí. Vale, perfecto. Vale, después te... Ya está. Muy bien, esto es una pequeña presentación del grupo para que quería que os situaseis bien, y esta parte para nosotros es muy importante. Entonces, después de 50 años, como bien habéis dicho, hemos conseguido situar a nuestra escuela, tanto en la formación presencial como en la formación online, como una referencia nacional e internacional. La escuela presencial se funda en 1993 en Sevilla. En 1992 se realiza la Expo Universal y es un momento muy importante para toda España. Y desde hace 30 años hemos tenido la capacidad, insisto, desde la formación presencial y la formación online, en llevar la bandera de España y en llevar la bandera de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla a 22 países y 35.000 alumnos en total. Este es un pequeño ejemplo de los antiguos alumnos que forman parte de nuestra red, y aquí hay grandes chefs, como podéis ver el propio Ángel León, que es el famoso chef del mar con 4 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Está dando una revolución absoluta con el tratamiento que se le da a la alimentación del mar. La única estrella Michelin de Sevilla, como es Julio Fernández con su restaurante Avantal, también con 2 soles Repsol. Tenemos también un chef que es presentador en Canal Sur y en Canal Nacional. Y luego somos una escuela también de gestión a la cual le damos mucha importancia dentro del sector de la gastronomía y el turismo. Tenemos al propio Juan Corvinos como vicepresidente de Hilton en los Estados Unidos, Antonio Presencio, director general de Palafox Hoteles, o el propio director de turismo de Sevilla. Esto es un pequeño ejemplo de los 35.000 alumnos que tenemos. Entonces nosotros hacemos una reflexión muy importante, porque la sociedad ha tenido una evolución muy considerable y hemos querido retratarlo con la diferencia de pensamiento que podía haber anteriormente a través de la filosofía de los shareholders a la filosofía de los stakeholders. Y aquí hay 2 personas que son muy influyentes y han sido muy influyentes en el mundo de la economía, de Friedman a Freeman. Y la diferencia es pensar en los shareholders a pensar en los stakeholders.
Entonces, el propio Milton Friedman fue premio Nobel de Economía en los años 70 y él tenía una frase muy clara de lo que tenía que ser la empresa. Y aparece muy contando y compartiendo que el business of business is business. Es decir, el negocio de la empresa es hacer negocios. Y lo especifica de una forma muy clara diciendo que en una sociedad libre, como son las sociedades donde estamos viviendo en Brasil, en Portugal, en España, existe una y sola una responsabilidad social. Não estamos a ouvir. Inhaki. Maneiro. Inclusive, a tela dele não está a aparecer também, a imagem. Não, está congelou, deve estar com problemas. Deve estar com problemas de acesso à internet, provavelmente. Ou provavelmente não pagaram a fatura e agora estamos nós aqui a... Pode ter acontecido, não é? Vamos fazer uma vaquinha. A gente ajuda. Eu não sei se o Inhaki se apercebeu que não está a partilhar. Não. É assim, eu ainda estou a ver a partilha dele, mas está... Nós também, eu também estou. Está bloqueada. Estou a ver aqui o Friedman com a mão na cabeça, preocupado com a situação. Exatamente. É o que está a acontecer. Deixa eu ver. Escreve aí na mensagem, Elsa. Ele está a sair, ele já se apercebeu. Isso resolve-se, eles numa caixa multibanco pagam isso e fica resolvido. Isto é rápido, foi o que aconteceu connosco há bocadinho, exatamente. Até pelo telemóvel já resolve, mano. Acho que isto é um problema dos diretores das escolas. Pois. Connosco aconteceu exatamente a mesma coisa. Maneiro, entretanto podes fazer aí uma das tuas formações de 2 minutos, pá. Daquelas de stand-up comedy? Stand-up comedy. Não posso, não posso, agora não dá. Mas Tá até, bem. pronto, até. Não dá porque eu estou a tentar comportar, estou aqui... Qual foi a tua máxima esta manhã, às 10 para as 6? Às 10 para as 6 estive a falar sobre as 12 leis universais do dinheiro. O dinheiro é regido por 12 leis. Muito interessante, pá. Foram mais ou menos 35 minutos de conteúdo assim impactante. Não foram às 10, foi 5 para as 6, das 5 para as 6 até às 6h30, mais ou menos. É. Muito bem. Então, e fala-nos só um bocadinho sobre isso, então. Quer dizer, vamos encher um bocadinho de chouriço, não é? Vamos lá. Olha, eu antes de falar sobre isto, e se calhar aproveitando que estamos aqui, não fazendo promoção aos meus livros, como é óbvio, a Elsa já falou deles, mas queria-vos recomendar, toda a gente que está neste mundo da hotelaria e que é apaixonado por esta temática, queria-vos recomendar este livro que eu estou a ler, já estou no fim, Marketing 5.0, do Philip Kotler, Herman Cartagena, este então é o nome mais escolhido do que eu, e Ewan Stewart. Portanto, são 3 autores, mas o cabeça de cartaz é o Kotler. E é um livro extremamente importante para todos os profissionais, não só deste setor, como toda a gente que se queira diferenciar num mundo tão competitivo, história tão grande que vive neste momento. É um livro muito atual, que nos dá aqui algumas dicas e alguns insights, até inclusive da forma como nós podemos interagir e nos relacionarmos com estas gerações mais novas, né? Temos aqui às vezes gaps geracionais e quem é pai sabe muito bem às vezes os desafios que enfrenta com os filhos na escola, como é que eles aprendem, como é que eles interagem, como é que eles passam tanto tempo, se calhar, agarrados a novas tecnologias. E aqui há alguns insights, não é um livro indicado, mas estão aqui alguns insights muito interessantes que podem ser recolhidos de maneira a que nós consigamos entender melhor como é que as gerações mais novas, os filhos dos millennials, né? Como é que eles estão a crescer e como é que eles estão a evoluir e como é que eles estão, para onde é que eles se dirigem, né? Para onde é que nós também nos dirigimos. Portanto, é uma abordagem não só ao marketing, não é? Para a nova tendência do marketing 5.0, mas também a todo o contexto que nós estamos a viver, muito fruto também deste empurrão pandémico que sofremos nos últimos 2 anos. Portanto, fica aqui o meu momento de Marcelo. Antes de trazer aqui uma piada, fica o momento de Marcelo aqui para todos lerem. Portanto, é isto. Vou aqui falar das 12 leis, portanto dá tempo
do Iñaki ir pagar a fatura à Elva e voltar. Ainda estou aqui lendo... Nós estamos a tentar contactá-lo. Ele deve ter caído mesmo na internet. Deve ter ido mesmo abaixo. Eles ainda são mais rigorosos do que nós. Nós aqui nos pagamentos ainda estamos aqui 6 dias e umas horinhas. Eles lá não, eles lá, por isso que Espanha é como é. Não pagaste. Podes ir falando um bocadinho então também aqui sobre a nossa interação de turismo, natureza e aventura e também na tua área de ação aqui na escola. Eu vou desligar a câmera e vou tentar ligar ao Iñaki, está bem? Ok. Obrigada. Já. Eu aproveitava, se calhar, este momento, né, e se calhar estão aqui mais profissionais do setor, para perguntar, porque eu acho que é interessante nós debatermos, porque cada um de nós vive realidades diferentes. Educadores, professores, formadores. E a pergunta, né, se alguém aqui me quiser ajudar, que eu coloque, e é uma das perguntas que eu gostava de colocar também ao Iñaki, que tenho aqui para depois lhe fazer, é: quais são, neste momento, os maiores desafios que cada um de vocês sente com esta migração toda para o digital? Sentem que o vosso negócio, para quem tem negócio, estava preparado para este empurrão? Sentem que ainda estão um bocadinho à nora? Já se sentem mais familiarizados com o sistema, com o processo? Para quem é professor, que desafios é que tem, ou que constata neste momento que esteja a ter alguma dificuldade em lidar com eles? Gostava de abrir aqui um debate, não é? Quer dizer, para não ser só a única a encher chouriço, né? Que às tantas, quer dizer, a gente já sabe que Portugal é o país dos enchidos, mas, pá, espera aí, né? Um indivíduo só encher chouriço é... E assim, eu estou contigo, Manero. Estou contigo e ajudo um bocadinho nessa temática. Bora lá. Pronto, o meu core business é o kitesurf e o ensino do kitesurf. Claro que é uma coisa demasiado prática para poder ser digital e online, portanto, para nós é completamente, não é viável. Portanto, se não tivermos alunos, não podemos trabalhar. De qualquer forma, criei um novo produto principalmente para quando não há vento. Nós também temos o stand-up paddle e criei um novo produto que envolve mais o ir para zonas de interior na serra, por exemplo, fazer atividades de stand-up paddle, portanto, lá está, um pouco no sentido de personalizar, ir para sítios onde há natureza, há o silêncio da natureza, que é cada vez mais, eu acho que é cada vez mais valorizado, e pronto, e foi por aí. Mas, entretanto, como até tivemos um bom verão, digamos assim, não é? Não sentimos que estejamos a ser muito penalizados com a questão da pandemia. Ok. Esperemos que agora já não voltemos muito atrás, não é? É pá, sim, se bem que há para aí uns casos agora também a subirem e que nos preocupam um bocadinho. A minha pergunta também, já agora aproveitando esse teu testemunho, é se o caso das plataformas digitais como aporte para algum depósito de conteúdo, etc., ou não? Nós estamos nas redes sociais e utilizamos muito o YouTube para fornecer alguns conteúdos, mas mais tipo a posteriori, para que o que eles fizeram na aula possam voltar a revisitar, digamos assim. O que adaptámos efetivamente foi o formulário de preenchimento inicial, que passou a ser online, completamente online, e para realmente diminuir o contacto e esta partilha de esferográficas e de momentos mais próximos, e também aproveitámos aí no formulário para criar, para mostrar um pouquinho nós também em termos das nossas preocupações sobre a sustentabilidade, e criar e falar do código de conduta e apresentar já um pequeno vídeo do que é a eólis e do que é o spot, portanto a zona da praia, já para ser um bocadinho um taster, para deixar a vontade, ou manter a vontade da pessoa chegar o mais breve possível, uma vez que antes de vir não... Claro. Sandra, obrigado. Sandra. Sim. Estava aí mais alguém para continuar também. Gustavo, desculpa. Não, eu vou ter de atender um telefonema aqui e já continuo. Aí eu já continuo. Tínhamos a Ana Paula com a mão no ar. Ana Paula. Ana Paula.
Olá, bom dia a todos. Bom dia. A minha área é um bocadinho diferente da vossa, apesar de estar ligada à hotelaria e restauração. Eu trabalho numa empresa de produtos alimentares que vende exatamente para os vossos hotéis e restaurantes, e cafés. Um dia até podemos fazer uma brincadeira na escola de hotelaria de Vila Real, uma vez que eles serão os meus futuros clientes, não é? Podemos fazer uma brincadeira com alguns produtos quando passar esta história toda da pandemia. A pandemia veio trazer algumas novidades em termos de trabalho, porque o nosso trabalho em termos comerciais é muito olho no olho, muito cara a cara. Com a hotelaria não foi difícil, porque as reuniões transportaram para o digital e as demonstrações então foram adaptadas de forma diferente, em vez de estar gente numa cozinha ou numa sala para degustar produto, restringiu-se a muito menos pessoas e com todas as precauções. Com a restauração foi muito mais difícil. O profissional da restauração continua a querer trabalhar à moda antiga, a querer a visita do comercial todas as semanas, porque senão esquece de fazer a encomenda, e então houve algumas ligeiras adaptações, mas não tem sido fácil com a restauração. De resto, pronto, também estamos todos na expectativa do que é que vai acontecer, mesmo em termos turísticos. Este ano o Algarve, eu estou numa delegação no Algarve, com o Algarve inteiro e o Baixo Alentejo. Este ano o Algarve felizmente teve turismo até mais tarde, o verão prolongou-se, ainda está neste momento a acontecer, portanto tenho muitos hotéis ainda a funcionar, mas pronto, agora a partir da próxima semana já paramos todos um bocadinho e a expectativa é o que é que virá a seguir, não é? Claro. Porque o turismo modificou-se um bocadinho. Obrigada por este... Tenho uma pergunta, tenho uma pergunta para si, não se vai embora ainda, cara. Não for, eu vou. Estou cá o dia todo. Quero comida, quero estratégias. Diga-me que estratégias é que utilizou para conseguir que essas pessoas com uma mentalidade se calhar não tão progressiva, para se adaptarem a este novo contexto de formação ou de comunicação, digamos assim, que estratégias é que utilizou? Porque eu vou dar o meu exemplo para deixar a pensar nisto. Eu fazia muita consultoria presencial das empresas, consultoria de marketing, comunicação, etc. E tenho empresas, ainda que eu trabalho num segmento que tem alguma tecnologia associada e que as pessoas à partida estariam mais expeditas e à vontade para fazer esta migração, mas ainda tenho aqueles, passo a expressão, velhos do Restelo, quer dizer, não, isto tem que ser a olho no olho. Consultoria aqui na empresa, e eu às vezes fazia 300 km para ter 1 hora de consultoria, perdia mais na viagem, tempo na viagem do que propriamente na reunião e na consultoria que estava lá a fazer. E levou-me aqui algum tempo, ou melhor, levaram-se eles algum tempo até encarar esta nova realidade e perceberem que isto, pronto, porque não tinham alternativa, né? Porque nós estivemos aqui confinados, né? E sem poder quase mexer os olhinhos, como se costuma dizer. Mas teve alguma alternativa que conseguisse implementar na sua empresa para que essas pessoas olhassem para o digital de forma diferente e continuassem a fazer as suas compras e etc. Ou não? Ou tipo, vamos lá ver se isto passa rápido, que é para o comercial voltar. Nós durante os confinamentos aproveitamos para criar uma plataforma de compras vocacionada exatamente para o nosso tipo de clientes, para os nossos segmentos, e aos poucos fomos dando alguns, desculpem a expressão, algumas cenourinhas, ou seja, alguns incentivos a que as pessoas começassem a utilizar, porque a plataforma é muito simples, que até no telemóvel, desde que tenha acesso à internet, se consegue utilizar. E então fomos dando alguns benefícios, alguns prémios por usarem, para os vocacionar a irem para lá, e o comercial deixar de ser anotador de pedidos e passar a ser realmente um prospector de produto, um gestor de produto. Mas tem sido uma luta difícil com a restauração. Vou-lhe dizer uma coisa, sabe que nome é que isso dá? Aquilo que fez, se calhar fez-lo de forma inconsciente, mas isso tem um nome. Foi a administração da empresa onde eu trabalho. Eu sou um mero peão também. Chama-se gamification. Sim. Isso no digital é gamification, ou seja, dar algo às pessoas em troco de algo, ou seja, premiar as pessoas pelas ações que executam. Sim. Portanto, é uma excelente estratégia. Obrigado por ter partilhado. Um dia, se quiserem consultar a plataforma, também podem consultar. Ok, obrigado. Sandra e Maneiro, eu acabei que eu tive de tentar, estava a conversar com o professor Manuel para tentar resgatar o nhaque das trevas e realmente, por enquanto, nós não conseguimos fazer o resgate. Ele está na fila do multibanco, Gustavo, para pagar a fatura, né? É mais ou menos isso aí. Pronto. Bem, mas enfim,
eu queria fazer um comentário, eu iria fazer um comentário naquele momento, que é exatamente sobre essa questão do digital e essa questão das experiências em termos de turismo de natureza, de gastronomia, etc. Eu, em uma dessas formações que eu andei fazendo aí, não sei se pelo BEST ou pelo Upgrade, me perguntaram se eu acreditava que com a questão da pandemia, se o digital iria, digamos assim, suprimir ou iria inibir que as pessoas vivenciassem as experiências no próprio contexto do mundo real. E aí a Sandra traz aí para a gente essa questão do tipo de atividade que ela faz, que é eminentemente experiencial e que depende de um contato físico e etc. E o Maneiro faz a pergunta sobre a questão da inserção do digital. Bem, eu acho que, para começar essa resposta, eu tentaria pegar e contextualizar a questão dos sentidos. Os seres humanos têm aí 5 sentidos, né? E o que acontece é que o digital ele permite com que as pessoas tenham, digamos, uma perspectiva muito visual e muito auditiva, mas ela não permite que as pessoas tenham contato, seja tátil, seja de olfato, seja de paladar e etc. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gastronomia, nós temos todos esses sentidos, digamos, sendo altamente estimulados. Então, as experiências elas vão se tornando cada vez mais ricas no momento em que a gente consegue estimular cada um dos sentidos. Então, fazendo uma atividade como da Sandra, de kitesurfing, a pessoa tem um contato com a natureza, que tem a temperatura, tem a água, tem o sol, tem toda a experiência do ar que respira, do odor, dos estímulos auditivos, visuais, etc, etc. Então, é óbvio que o enriquecimento do turismo de natureza é muito grande e as pessoas podem realmente pegar e usufruir de outros, digamos, estímulos sensoriais que não são exclusivamente auditivos e visuais. Mas nem por isso a gente diminui a importância do digital, do online e etc. Na realidade, ele atua muito bem no antes e no depois. E, eventualmente, até mesmo no durante, quando a gente faz uma transmissão ao vivo, uma coisa dessa natureza. Então, a criação, por exemplo, de comunidades que têm interesse dentro dessa área, para discutir, para compartilhar as experiências que cada um vem tendo, compartilhar determinadas rotas gastronômicas, eventos que vão acontecer, e discutir a parte da tecnologia, de cada uma dessas potencialidades, digamos assim, como roteiros, pratos, receitas, ou seja, tem todo esse tipo de trabalho, de formação, de transmissão de experiências, de criação de marcas, de comercialização de equipamentos, ou seja, vai existir toda uma cadeia produtiva que acontece algo que é do evento em si, assim como existe no futebol, no basquete, no vôlei, em todas as atividades, por exemplo, esportivas. Mas, além disso, existe todo um comércio do antes e do depois. E não apenas o comércio, mas toda a vivência de expectativas, de experiências e etc. Então, eu acho que essa conjugação do digital com o presencial, ela cria exatamente um preparativo das pessoas para viverem determinadas experiências e se sentirem estimuladas a viverem essas experiências, como compartilhar as experiências que tiveram e, inclusive, discutir outras externalidades que isso acaba trazendo, como o Felipe trouxe no primeiro momento. Quais são os desafios desse setor? Quais são as dificuldades eventualmente vivencia para poder proporcionar essas experiências aos clientes, aos consumidores? Então, tudo isso é importante que a gente discuta e traga para poder mostrar que não é assim, ou é digital ou é presencial, ou é sustentável ou não é sustentável. A gente tem de tentar colocar isso de uma maneira mais holística e ter um entendimento mais holístico disso tudo, para perceber como que nós podemos
incrementar, digamos, a experiência dos consumidores e a qualidade, as propostas de valor que a gente faz para os nossos clientes e o que a gente deixa, de fato, para as comunidades, para o meio ambiente e de legado para o futuro, né? Então, são alguns pontos aí de reflexão que eu acho que são importantes que a gente faça, tentando integrar essas ideias como um todo. E mais do que tudo, inclusive é o tópico que nós estamos trabalhando, como que esse turismo e essa gastronomia contribuem para o desenvolvimento territorial? Como que a gente pode utilizar desses instrumentos para fazer com que a gente consiga desenvolver de dentro para fora, do nosso quintal para o quintal do vizinho e o quintal do mundo, né? Então, acho que isso tudo é muito importante, a gente ter essas perspectivas, não perder de vista isso, porque é a criação de uma comunidade mais ética, mais sustentável e que, ao mesmo tempo, consiga deixar um futuro melhor para os nossos descendentes, né? Então, acho que é por aí. Ganda Gustavo, deixa-me só dizer-te o seguinte, para complementar aquilo que tu disseste, que subscrevo na íntegra, como é óbvio, né? Existem aqui várias realidades, né? Não só da parte do turismo, mas também da parte da formação, mas há um modelo que eu acho que serve todas, e que é o seguinte, que é o tal modelo híbrido. Nós olharmos para o digital com esta capacidade de percebermos que ele está cá para nos ajudar, para potenciar, para prever, digamos assim, a experiência, mas nada substitui, não só na formação, como também na experiência da hotelaria, nada substitui o presencial, nada. Portanto, mas podemos tirar muito partido disto com esta nossa comunicação digital, com o antever da experiência, preparar a experiência, e é mesmo em contexto formativo, não é? Quantas pessoas hoje em dia não beneficiam com o ensino à distância. Não são só dificuldades, não é só o sinal de internet que cai, não é só o Inhaki que deixou de pagar a fatura do telemóvel da internet e agora está a pagar. Portanto, todos nós temos desafios destes todos os dias, porque entretanto caiu a luz, a internet foi abaixo, pronto, mas aqui, como dizia um concorrente aqui do reality show aqui em tempos, disse que aceita que dói menos. Pronto, a gente aceita que dói menos, a coisa flui melhor. Então é um bocado nesta perspectiva que nós temos que olhar, porque o mundo e a comunicação nunca tiveram tão rápidos, tão evoluídos e à distância de um clique. Nós estamos aqui, cada um no seu quadrado, nos 4 cantos de Portugal, não é? Para não falar do mundo, e estamos aqui a beneficiar de algum conhecimento e de algum conteúdo. Da mesma forma que alguém queira entrar dentro do nosso universo, do nosso ecossistema, se nós tivermos esse ecossistema preparado para servir, essa pessoa pode prever e pode ter uma experiência antecipada. Nada que substitui a experiência in loco, de estar lá, de provar, de cheirar, de tocar as pessoas, porque é para isso que nós somos feitos, é disso que somos feitos, né? do toque, da sensação, da experiência. Mas sim, concordo, sem dúvida nenhuma. Manuel. Muito bem. Agora é comigo. Obrigado, Manel, obrigado, Gustavo. Realmente, a apresentação do Inhaki é um pouco para este prisma, não é? Yeah. De que a formação em si, ela está cada vez mais digital e as pessoas procuram cada vez mais, dentro do conforto do seu espaço, obter informação, e a apresentação do Inhaki é um pouco neste sentido. Portanto, quer seja ela formação paga, quer seja ela formação gratuita, nós procuramos sempre mais informação, para estarmos mais informados, para podermos passar essa mensagem de forma mais consistente, mas também, como tu dizias, Manel, quando se trata de uma formação prática, ela tem que ser presencial. Ficaste sem som, eu peço desculpa. Tens que... Já está. Ok. Obrigado, Elsa. Nada. Portanto, estava a dizer, o Inhaki não vai conseguir voltar agora aqui à sessão porque a internet dele caiu mesmo. No entanto, se nós conseguirmos um pouquinho na parte da tarde integrar o resto da apresentação dele, é vantajoso. Vamos fazer aqui uma pausa para o almoço, terminamos aqui os trabalhos da manhã, voltamos às 2h30 com a parte da gastronomia propriamente dita e do saber receber, como nós costumamos dizer. Obrigado a todos, espero que estejam a gostar e bom almoço para todos.
Oh, Manel, deixa-me só dizer o seguinte, que agora deixaste-me aqui o saber receber que some um capítulo de um livro que está para aí a ser escrito por 2 dos maiores autores que o turismo de Portugal viu nascer, portanto, neste país, não é? Hoje és tu a dizer o nome. Epá, não posso, quer dizer, só para as pessoas que voltarem depois para a segunda parte é que vão ter o prazer de saber que livro é este, quem são os autores que estão a escrever e quando é que isto está previsto sair para o mercado. Mas tem que voltar na segunda parte, tem que estar cá a seguir o almoço, senão não vou saber nada, portanto. Então fazemos assim, vamos pegar no garfo e vamos almoçar. Eu vou deixar a sessão aberta, portanto não têm que sair da sessão, podem permanecer. Se por acaso saírem, se tiverem dificuldade em entrar através da aplicação, tentem entrar diretamente no browser.